na cidade de Imperatriz, no Maranhão, que ela nasceu. Conheceu o amor da sua vida, se tornou médica, acompanhada de Beto, corintiano, brother, se mudou para São Paulo, se casou, se tornou anestesista e hoje concilia as funções de médica, esposa, mãe da Baby Ju e a melhor influenciadora do mundo das milhas no Instagram. Oh. A frase que sempre diz: dica boa é dica compartilhada. Então, se você gosta de viagens, dicas, um bom bate-papo, temos aqui hoje uma convidada especial, Ana Júlia, minha amiga, nos conhecemos há um tempo atrás. E eu acho que o nosso bate-papo hoje tem muito conteúdo, tem muita história. Então a gente vai falar do seu dia a dia, como mãe, como esposa, como profissional da área de medicina, enfim, e claro, sobre as milhas. Né? As milhas que acho que hoje é o teu carro-chefe aí. Meu carro-chefe no Instagram é milhas mesmo. Viagens e milhas é comigo mesmo. Legal, legal, bacana. E assim, um ponto importante assim que vale ressaltar, conhecendo a Ana Júlia e dos posts que ela faz, a tranquilidade e o modo como ela expressa, como ela conta, como ela ensina. Então, uma forma didática, uma forma calma, que vem dela. Então, assim, não tem muitas coisas sem pé nem cabeça. Todo mundo que assiste, que acompanha a Ana Júlia, ver o quanto é fácil, parece que é fácil o modo como ela explica as coisas. E para começar o nosso bate-papo, já que nós estamos dentro de um bar, vou te oferecer um drink de boas-vindas. Opa, welcome to drinks. Welcome drink. Você já deve ter provado muitos nas suas viagens. Já estou curiosa. Falar. Esse é um welcome drink de verdade, autoral. Talvez você, provando ele, você já, imagino que tenha comido esse drink em algum momento. E aí você vai me falar. Vai me contando um pouquinho aí. Isso aí é o quê? Vou deixar você provar. Eu vou descobrir? Bora. E aí você, antes da gente começar o bate-papo, você pode fazer uma leitura. Uma degustação. Opa! Vem aí. Temos aqui um manjericãozinho. Uau! Para enfeitar. Direto da fonte. Aqui tá o meu. Arrasou. E por final aqui um perfuminho. Vamos lá. Já pode? Ana, pode, agora Opa. Pode. Vamos saúde, brindar. bem-vinda. Saúde. Obrigado Eu que pela agradeço presença. O convite. Nossa, que cheiroso. Nossa, muito bom. Gostou? Muito bom, pera. Deixa eu tentar identificar o que é isso aqui, então. Tem limão? Tem limão. Tem sal? Não. Tem sal. Nossa, é muito bom. Nossa, eu acho que eu nunca tomei esse drink. Mas já comeu. Imagino que sim. Quer uma dica? Quero. Você gosta de restaurante japonês? Gosto. Tá? Ah, sim! Sunomono. É isso aí, exatamente. Nossa, muito bom. Sunomono, é isso mesmo. É isso mesmo. Maravilhoso. E eu amo sunomono. Eu também amo. E toda vez que eu vou em restaurante japonês, que eu como sunomono, eu senti a falta de alguma coisa para acompanhar. Nossa, muito Então sempre pedi uma bom. cerveja. Mas por que não algo parecido? Então assim, transformei o sunomono em coquetel, literalmente. Caramba, mas deixa eu só entender. Aqui você botou manjericão e de álcool. O que vem? Cachaça. Cachaça. É um sunomono, Nossa. é a receita original do sunomono, infusionada com cachaça. A cachaça, ela sumiu, então é um coquetel alcoólico, mas... Sumiu totalmente daqui. Ele falou que não ia me embebedar, mas eu já E comecei eu também com a cachaça. não vou falar muito do drink, porque para as pessoas virem aqui tomar com a gente, né? Mas olha só, eu não tomo drink com cachaça. E esse aqui já tá aprovado. Legal, hein? A gente já começou bem. Já quebrei um paradigma. Já quebrou um paradigma aqui. Excelente, excelente. Vamos lá, Ana. Vamos, vou trazer como tudo começou,
profissional, anestesista aí nessa correria maluca, plantões, aí casamento, família. Nossa, é um mix muito louco E mesmo. agora, milhas, como você consegue organizar tudo isso? Mas antes disso, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, claro, e aí você Lá contar na raiz, né? Isso, contar um pouquinho da sua história, Tá, como que você chegou até aqui hoje. tá. Bom, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Como eu dou conta de administrar tudo isso? A verdade é que eu não dou conta de administrar tudo isso. Temos uma... É verdade. Mas eu tenho o meu braço direito, que é o meu marido, que me apoia em tudo. Então, ele sempre tá comigo compartilhando dos meus sonhos. Isso é muito importante. Você ter alguém que compartilha dos seus sonhos com você e acredita e te incentiva. Isso é o principal. Ótimo. Mas quando a gente começou no universo do mundo das milhas, ou no universo da medicina, né? Na medicina a gente começou muito jovem, tudo, e a gente acabou vindo embora para São Paulo. Nós somos de Imperatriz do Maranhão. Fizemos faculdade no Tocantins e viemos especializar em São Paulo. Uhum. E aí aqui a gente se apaixonou por São Paulo e a gente tinha muita vontade de viajar. Só que por questões financeiras, a gente não tinha tantas condições e a gente precisava ali ajudar a nossa família, Sim, tudo. Não, em São Paulo o custo muito E o mais São Paulo, alto, custo de né? vida, e a gente precisava se especializar. O que nosso consumo nossos gastos e consumo é tudo resumido, Sim. compacto, Na ponta né? do lápis na ali, ponta né? do lápis. E aí eu precisava descobrir, eu queria viajar de qualquer forma. Foi quando eu comecei a estudar o mundo das milhas. Tá, Então eu comecei no mundo das milhas há mais ou menos uns 10, 12 anos. tá. E se eu não me engano, a minha primeira conta no Smiles, que é da Gol, é de 2010. Então tem Nossa, bastante tem tempo bastante pra tempo. cá. De lá pra cá mudou muito esse universo do mundo das milhas e ficou bem mais fácil a gente Mas juntar. você já sabia, você tinha na sua cabeça que indo para as milhas, economizando, procurando algum programa de milhas, você já iria economizar e conseguir viajar? Sim, porque olha só, o primeiro programa de pontos em relação a milhas foi na American Airlines, que é um programa de pontos internacional que existe até hoje, inclusive ele é um dos melhores. Uhum. E aí ele foi criado para criar um relacionamento com o cliente. Então, quanto mais você viaja comigo, mais eu te dou benefícios. Tá, Sabe aquele voucherzinho que você vai na sorveteria, eles carimbam, e cada vez que você Aham, for lá, aham, no final 10 você vai ganhar um sorvete? aham. O universo do mundo das milhas é mais ou menos isso daí. Então, quanto mais você se vincula a uma companhia aérea, mais você consegue viajar. Então, quando eu consegui entender isso, e eu consegui entender que eu conseguia baratear minhas viagens com isso, aí pronto. Eu falei, opa, é aqui mesmo aqui mesmo que eu consigo investir. E aí, nossa primeira viagem internacional foi para a Argentina. E depois disso, disparou, né? Assim a gente conheceu a América do Sul inteira, só com milhas. Isso em... De 2010 para cá. A gente formou, e aí de 2010 para cá a gente começou a viajar de milhas. E era tão legal, porque é o efeito manada, né? Na residência o pessoal via a gente viajando, e aí a gente ia lá e ensinava eles também, e todo mundo começava a viajar junto com a gente. E era a época das redes sociais, então eu adorava compartilhar nas redes sociais as minhas viagens. E eu sempre fui aquela chefe do bando dos amigos para viajar. Então, eu convidava os meus amigos, só para você ter uma ideia, a gente viajou em 18 pessoas para Tailândia e Indonésia. Nossa! E aí a gente chamava eles tudo e eles viajavam e a gente compartilhava. O que acontecia? O pessoal via as nossas viagens, eu sempre gostei muito de montar roteiro, tudo, e eu ficava responsável por encontrar a passagem aérea mais barata e reservar todos os hotéis. E aí os amigos dos amigos começaram a olhar as viagens, pedir os roteiros, pedir dicas, querer viajar também. E eu resolvi criar um blog. O blog era meu hobby. Então, minha profissão, eu estava me especializando para anestesia, eu ainda estava na residência. E como hobby, eu escrevia. Cada vez que eu voltava de uma viagem, eu escrevia assim, como chegar no lugar, o que fazer, quais os hotéis se hospedar, dava opções. E aí, de lá pra cá... E fazendo residência, que horas você conseguia fazer? Mas que horas você conseguia fazer isso? E detalhe, nessa época, a gente coordenava 6 unidades de saúde em São Paulo. Então, era uma vida meio louca, assim. Então, eu acho que essa
Era a minha válvula de escape. Eu ia falar isso, a sua válvula de escape, para você realmente é uma descompressão ali, né? E aí, tipo, é como se eu tivesse que trabalhar e minha remuneração e meu bônus era poder viajar, mas para isso eu precisava baratear. E aí eu comecei a compartilhar no meu Stories. As pessoas começavam a seguir porque elas também queriam aprender sobre aquilo. E monetizar mesmo, tornar meu hobby um business, foi mais ou menos do meio do ano pra cá. Então eu levei muito tempo, porque eu tinha aquela barreira de tipo, não, eu sou médica, eu não sou influenciadora, aqui é só um hobby. E aí a chave virou. Mas foi tomando forma aí. Foi tomando forma. E aí o que aconteceu? Eu comecei a vender cursos dos meus amigos, de milhas, e eu ganhava comissão disso. Mas eu não me via fazendo o curso. Até um momento que eu decidi criar minha turma, porque sempre tinha alguém que falava assim, Ana, eu já comprei um curso, ou eu já fiz um curso, mas eu queria aprender com você, porque às vezes eu aprendo mais no seu Stories, ou por conta da sua didática, do que no curso que eu paguei. Que legal, que Aí legal. eu resolvi criar minha turma. E aí eu criei minha turma em novembro do ano passado. Em meio do ano passado eu criei uma mentoria, porque eu fiquei meio assim. Aí eu falei, não, vou começar com poucas pessoas. Para ver como que vai ser, sentir. Mas aí deu muito certo. E aí eu resolvi criar meu curso no final do ano passado. Então de lá pra cá, aí eu entrei de cabeça no hobby e virou um business. Nossa, muito legal. Mas aí, agora como é que tá? Você tá focada nisso? Você já tem Hoje eu me cursos? divido nesse rolê todo, né? Agora tá mais difícil, então, né? Agora tá a divisão, mais difícil, agora tá bem mais difícil. Mas eu e o Beto, a gente já chegou a um ponto de se organizar na nossa vida, a ponto de eu ter meus dias offs. Então, hoje eu divido a minha vida entre curso online, né, que é infoprodutora, que a gente chama, e médica. E eu consigo administrar isso, mas aí eu tive que contratar assistente. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda nesse processo, já não é mais só eu. Eu tenho uma estrutura por trás, com suporte, assistente, design, gestor de tráfego. Eu tenho uma equipe toda que está por trás disso me ajudando no rolê, porque senão eu não daria conta. Não, com certeza, eu imagino que sim. Isso, você falou uma coisa legal. Você começou em 2010. 2010. E final do ano passado você realmente meteu as caras para dar o curso e ter uma remuneração. A gente vê hoje em tudo, né? Não só no ramo de milhas, até no meu negócio, muitos aventureiros que fazem pequenos cursos, alguma coisa assim rápida. E já querem ensinar, já querem se remunerar. Então é importante você dar o teu depoimento sobre isso, né? Tipo, leva não um é tempo, fácil, né? Eu acho que assim, leva um tempo para a gente poder se sentir seguro de compartilhar algo, né? As pessoas precisam te enxergar como autoridade, né? Então, não é só simplesmente eu aprendi esse drink e agora eu vou ensinar a fazer o drink. Né? Você leva um tempo, tem a sua vivência, a sua experiência. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? A pandemia mudou muita coisa, o tipo de consumo das pessoas mudou também, elas são mais criteriosas. Então, acho que envolve muito da experiência que você tem com aquilo ali e você transforma isso de uma forma mais prática para as pessoas. Legal. Eu acho que é isso vale a pena. E você não para de estudar, né? Então, assim, milhas... Conta aí para um leigo assim como eu, tá? Eu sou especialista na parte etílica, mas não sei como começar. Enfim, a Raquel, você conhece, junto algumas milhas, a gente consegue algumas viagens, mas não é uma rotina nossa isso, né? Sim. Então, assim, explica um pouco como é esse processo de milhas. Para quem está começando, né? Qual dica eu diria? Então, assim, primeiro de tudo é você entender se o seu cartão de crédito pontua ou não pontua milhas. A gente começa pelo básico. Então, vai lá, dá uma olhada no seu cartão de crédito, vê se ele pontua ou não pontua. Não pontua, troca por um cartão de crédito que pontua, tá? Ana, mas eu tenho Nubank, vale a pena? Nem todo cartão de crédito vale a pena, mesmo que pontue. Então, veja se ele tem conexões com outros programas de pontos, né? E o segundo passo que eu sempre falo também,
Se você ainda não tem cadastro num programa de pontos, então vai lá e faz cadastro. Ana, mas eu não vou viajar com a Latam. Não tem problema. Vai lá, se cadastra na Latam, na Gol e na Azul, que são as 3 principais companhias aéreas que você consegue viajar para o mundo inteiro, Cláudio, inteiro. E ainda assim, se você quer dar um passo à frente e avançar o seu conhecimento, aí você começa o jogo, que eu falo que é elevar o nível nas companhias aéreas e programas de pontos internacionais. Mas para quem está começando, a Azul, Gol e Latam são suficientes para começar o jogo. Então faz cadastro, é gratuito. E além disso, existem 2 programas de pontos que valem muito a pena você participar. Ele é gratuito também, dá para você se inscrever, que é o Livelo e o Esfera. Então, com esses 5 programas, você começa o jogo. Começa a brincadeira já. Cadastrou e começar a entender o que é. Tá. Então, no terceira dica que eu sempre dou para as pessoas comece a entender como você transforma os gastos do seu dia a dia em viagens. Então, por exemplo, você vai comprar, sei lá, eu vou trazer aqui para o seu bar. Você vai comprar uma bebida, às vezes você vai comprar com um fornecedor. Ou você vai comprar um copo, às vezes vale a pena você ver se existe algum parceiro dentro da Livelo ou do Esfera que venda esse copo pelo mesmo preço que você pague, porém ele te traz milhas. Agora vamos trazer para casa. Hoje eu transformo os meus gastos do dia a dia em milhas com gasto do tipo material de limpeza, material de higiene pessoal, as fraldas da minha filha, o desfraude da minha filha. Então, tudo isso hoje me trouxe milhas. Só para você ter uma ideia, a gente levou nossa família, né, amor, para o aniversário de 1 ano da Juju, para Porto Seguro, para Trancoso, na verdade, só pagando em milhas com as milhas que a gente acumulou montando o nosso apartamento. Maravilhoso. Eletrodomésticos, TV, então... Você imagina que tudo hoje pode ser transformado em milhas. Legal, então são legal. 3 coisas que a gente tem que... uma pesquisa aí, né? A pessoa tem que fazer lição de casa ao adquirir qualquer coisa, assim. Sim. Ter um tempinho, fazer uma pesquisa. É o que eu sempre falo. Não existe almoço grátis. Então, certeza. Não existe. Não existe. Então, só que você pode ainda assim pegar os gastos do seu dia a dia e transformar em viagens. Porque pensa só, às vezes, o acúmulo gratuito ele vai tornar a sua viagem mais confortável. Você vai pagar... Hoje eu viajo na executiva pagando o preço de econômica. Nossa. Então imagina. Um sonho. Então imagina você poder hoje viajar com suas milhas e ainda assim aprender a emitir essa passagem aérea pagando um preço de econômica e viajando de executivo. Né? Incrível, então é uma experiência que todo mundo quer viver. Incrível, com certeza, com certeza. Isso é legal. Muito bom. Então essas são, assim, acho que para quem quer começar, se inserir de verdade nesse universo e ter a curiosidade de buscar isso. E você acabou, obviamente, unindo o útil ao agradável, né? Com o nascimento da Juju. Ela tá hoje com... 3 anos. 3 anos. 3,5, E você nesse turbilhão. Ela nasceu, então, um pouco antes da pandemia. Foi em 2020... Foi decretado no turbilhão. No turbilhão. A Juju nasceu em janeiro de 2020, a pandemia, o isolamento foi em março de 2020. Nossa, um turbilhão. E aí tendo que ficar em casa, enfim... Eu tava de puerpério, né? Eu fiquei 6 meses parada para cuidar da Juju. A minha sogra e minha mãe vieram para cuidar de mim. Daqui minha sogra já ficou comigo para cuidar nos cuidados da Juju. E nesse meio do turbilhão, como nós dois, tanto eu como meu marido, somos anestesistas, a gente ficou no olho do furacão. Eu falo que o Beto foi meu parâmetro da pandemia. Porque ele pegou todas as variantes, né? Nossa. Porque nós somos anestesistas. Pois vocês não param. A Raquel também não parou de trabalhar. Paramos. Eu não sei quantas vezes nós a gente trabalhamos pegou o Covid. mais. Quando eu voltei, eu ainda voltei, era pandemia, ainda peguei. E o Beto, assim, a pandemia decretou em março ele já estava com uma variante, assim, tipo, ele já tinha pego uma variante que ninguém sabia nada, né? Ele era... Tudo muito novo. Tudo muito novo. E ele era o anestesista que entubava os Covids do hospital. Nossa! Então, não tinha como ele não pegar uma variante nova. Então, acho que o Beto pegou, assim, umas 3 ou 4 variantes. Tá muito imunizado, né? Muito! O Beto tá aqui com a gente, tá, pessoal? Ele... Como eu falei no começo, ele sempre acompanha a Ana Júlia, então ele tá aqui nos bastidores e a gente tá falando e às vezes olha pra ele e ele tá aqui. Tá? Ele tá aqui. Você quer provar, amor? Prova? Vale a pena, vem cá, pega aqui.
Ó. Esse é o Beto. Ó, vem cá, Beto, aparecer. Ele é um pouco mais tímido. É. Nossa, O que eu que tenho incrível. de internet, o Beto tem de bastidor. Mas aí, pô, agora tenho que perguntar, né? Tá. O Beto trazendo essas coisas pra gente, como vocês fizeram o isolamento com a bebê, com a Juju, o bebê Nossa. ainda, todo esse cuidado, né? Nossa, a primeira vez foi muito louco, porque ninguém sabia de nada, Pois né? é. Então, a minha sogra deixava a comida na porta do quarto, Uhum. e eu não saía do outro quarto do apartamento. Eu não tive contato com ele mesmo nesse período. E foi uma época que a nossa bebê era pequena, tinha acabado de chegar, ele queria pegar ela no colo e tal, Pois mas a gente não então, sabia como é aham. que ia ser. Aham. Então foi muito louco. Na segunda a gente já foi mais tranquilo, né? Tipo, o Beto já era imunizado Aham. em termos. E aí foi mais tranquilo depois que já tinha vacina. Tá. Então, só para você ter uma ideia, a gente nunca foi neurado disso, do Covid. A gente sempre também teve bons hábitos em casa. De saúde, Uhum. né? De atividade Higienização, física, de tudo. atividade física, principalmente. E aí a gente não neurou, assim, o Beto teve sintomas leves. Na primeira ainda deu uma faltinha de ar, mas não tanto. Na segunda já foi mesmo um sintoma de uma virose, mas foi muito tranquilo nesse sentido. Tá. Porém, a gente vivia um cenário em casa e outro no hospital, né? Ah, No sim. hospital a gente viveu muitas histórias que eu falo que vai eternizar na medicina para mim, eu vou lembrar pro resto da vida o que a gente viveu, sim, né? sim, Porque sim. a gente chegou a trabalhar na UTI Covid. Então, A gente transformou o nosso centro cirúrgico em uma UTI e aí a gente... Vocês foram pra guerra, literalmente, né? E a Raquel também, ela começou a atender tudo, assim, ela não parou de trabalhar. a gente foi pra guerra. Mas E foi aí, legal, porque e a Juju não pegou? Juju nunca pegou. Não pegou. Nunca pegou. Que legal. E que eu legal. também, assim, E você? eu acho que eu peguei uma única vez, que já estava assim lá para terceira ou quarta variante, mas nesse começo eu não peguei também. Não Tá, peguei. nossa, Se peguei ótimo. também foi Passou, sem foi sintomas, não peguei. leve, alguma coisa que você nem percebeu. Deu tudo certo no final pra E aí, gente. você, nesse momento de pandemia, de trabalho, dessa loucura, você ainda assim conseguiu fazer algo em relação às milhas, estudar, planejar o que eu vou fazer depois? Ou não, você deu uma pausa? Não, a gente não deu uma pausa. É muito louco Não consegue, isso. né? Não, e olha que loucura. Nessa época, eu ainda assim falava de viagens, mas eu mudei um pouco o foco do meu conteúdo para conscientizar as pessoas, acalmar mais as pessoas, para dar orientações em relação à retomada do turismo. Eu lembro que na época a gente fez algumas lives até, né? Para ensinar drinks e tal. Algumas bem legal. receitas em casa, A gente foi fez bem legal. umas lives bem legais. E aí, nessa época, surgiu uma promoção da companhia aérea Qatar para profissionais de saúde. E a gente se cadastrava, era por lotes, não era todo mundo que ganhava, mas os sorteados ganhavam uma viagem com acompanhante para qualquer lugar do mundo. Nossa, incrível. E aí a gente ganhou, eu ganhei e o Beto ganhou. E aí, então, ainda nesse período, a gente foi para Maldivas com uma passagem. Eu ganhei, aí então eu reservei para Maldivas e levei o Beto como acompanhante. Então eu digo que a gente foi para Maldivas só pagando taxa de embarque. Que legal! O sonho de todo mundo, eu acho que da humanidade. Acho que milhas nenhuma vai zerar essa emissão nunca, assim. Não, porque foi totalmente gratuito, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que a gente pagou de taxas uns R$500 nós dois juntos. Então acredito, jamais eu acho que eu pegaria isso de novo. Incrível. E aí, a dele, a gente usou, acho que no ano passado, e aí a gente resolveu andar de balão na Capadócia. Tá. Então, a gente tirou na dele e eu fui como acompanhante e a gente fez Turquia. Puta, que legal, que legal. Então, foram 2 lugares incríveis que a gente fez durante esse período. Que legal. Mas não foi com milhas, foi gratuito. Mas tá bom, estamos no lucro. Tá bom, né? Ainda guardou as milhas ainda pra próxima, né? Aí, sim. Muito bom. Falando de viagem, você acabou de falar Capadócia, Turquia, enfim. Conta um pouquinho para quem quer viajar. Você contou lá no começo, começar com a América do Sul. Eu vi que recentemente vocês foram para a Argentina. Sim. Então, dá o
o caminho aí? Você sabe que hoje, pra mim, um dos melhores lugares pra você ir com milhas e mais barato é a Argentina. Eu falo, inclusive, que ir pra Argentina tá mais barato você viajar pro Nordeste, porque o Nordeste não é uma coisa tão barata Não, assim, e né? tudo lá é caro, né? A gente paga em praticamente euro, né? quando chega lá. Bem salgadinho, principalmente se você for assim, numa alta estação, enfim. A Argentina, pra mim, tá incrível pra você ir. Inclusive, a gente foi no ano passado, a gente foi em outubro. Pode falar enquanto você foi fala, eu vou preparando o segundo drink pra nós aqui. Hein? Já tô ansiosa pra provar e experimentar esse sabor aí. Então, a gente foi em outubro de 2021? 21? Eu tô perdida. 22. Beto. 22. Tá. Beto cantou lá atrás, 22. Em 2022, e o câmbio já estava muito satisfatório pra gente, né? Tá muito barato ir pra Argentina, meu povo. Vocês querem viajar com milhas, se joga na Argentina. Né? Só pra você ter uma ideia. Do lado. É do lado, são 2 horas de voo de São Paulo, tá? Então existem voos do Rio de Janeiro, de São Paulo, existe voo de Recife, uma vez na semana, mais ou menos. E dá pra você fazer conexões, daquilo que eu falei pra vocês. As 3 companhias aéreas te levam pra Argentina tranquilamente. Então, qualquer uma dessas. Recentemente, a Latam tem colocado aí no mercado 15 mil milhas o trecho saindo de São Paulo, que é muito bom. Se você quer ir, por exemplo, Ana, só tenho milhas na Gol. Aí você vai gastar, em média, 38 mil milhas. Inclusive, sabe o que eu ensino para meus alunos? A perna, não. E de volta, a perna. Mais taxas. Tá. O que eu ensino para os meus alunos quer viajar de executiva? Uma ótima forma de você começar de uma forma mais barata e acessível é pegando esse voo Rio de Janeiro, Buenos Aires ou São Paulo, Buenos Aires. Tá. E aí, você faz esse voo não com as nossas companhias aéreas nacionais. Você faz ele com companhias aéreas parceiras das nacionais. Então, Ethiopian, Suez, Air Canada. Alguns dos meus alunos começam esse processo, essa experiência de viajar na executiva, indo para a Argentina. Nossa, ir pra Argentina na executiva... Porque o que acontece? Esses voos, eles vêm de longe e eles fazem pausas estratégicas em São Paulo para então seguir a viagem para a Argentina. Então, são aeronaves muito grandes. As aeronaves que a gente viaja, já saindo do Brasil, como Gol, Latam, são aeronaves que fazem só esse trecho. Então, são menores, não tem classe executiva nela. Então, você quer viver essa experiência, você pega suas milhas da Nacional e viaja nas companhias aéreas internacionais. É bem legal. Bem legal. E só para você ter uma ideia, você paga aí mais ou menos em torno de 70 a 80 mil milhas num trecho em executiva. Então, o que seria mais ou menos aí a metade desse valor no seu Livelo ou Esfera. Se você tiver hoje, dá tranquilamente para você viver essa experiência na executiva. E é legal. Que legal. É legal. A gente fez isso voltando de Buenos Aires. Na volta. A gente fez na volta por um motivo. Já que estamos falando de drinks, eu e o Beto somos apaixonados em vinho. E aí, o que a gente fez? A gente pegou um voo internacional na Business para a gente ter direito a bagagem e trazer vinho de lá. Então, a gente trouxe os vinhos de lá sem pagar excesso de bagagem. Então, você quer viver essa experiência? Mais uma dica. Volta de executiva, que costuma ser mais barato, e traz vinho já como bagagem. Legal. Ótima dica. E lá em Buenos Aires, gente, está muito, muito, muito favorável o câmbio. O que você pode fazer é se programar para você viver experiências legais. Eu falo que a gente economiza com milhas para viver melhores experiências quando você estiver viajando. Sim, com certeza. Aí a ideia a gente foi em lugares muito descolados e legais, assim, lá em Buenos Aires. Me conta. A gente foi em um restaurante que chama Uptown. Buenos Aires tem muitos restaurantes subterrâneos, porque na época eles são inspirados em restaurantes de Nova York, em uma época que era proibido ter restaurantes. Espera, vamos fazer uma pausa. Isso é caramelo? Essa é a Balatoff. Opa! Esse docinho aqui é uma pequena pausa. Molhar a palavra, né? Muito bom. Você acertou nos drinks, hein? Muito bom. Gostou? Beto, depois eu deixo você provar esse. Beto, depois, hein, Aguenta aí. E um bar muito legal que a gente foi chama Uptown. E eles são inspirados nesses bares de Nova York.
em que era proibido bebida alcoólica e encontros, né? Por questões políticas. Sim. E aí eles criavam bares escondidos. Então, Buenos Aires tem muitos bares escondidos. Os chamados speakeasies. Né? Exato. E aí esse bar, você desce uma escadaria como se você estivesse entrando em um metrô. Tá. Daí você se depara com um vagão. Esse vagão abre, tem realmente um vagão do metrô ali dentro para você tirar foto, e de repente ele abre para um bar subterrâneo riquíssimo em drinks, assim. Onde fica, sabe, o bairro lá? Putz, eu não lembro o bairro. Eu vou olhar, vou te passar e você deixa na descrição do vídeo, fechou? Não vou agora eu tô curioso, eu quero saber. Você tem que ir nesse bar, tem que ir. Agora uma dica, reserva antes, porque ele é disputado. Ele é muito disputado? Disputado. Você só pode sentar assim, igual eu tô aqui com você. No balcão? Só tem lugar no balcão. Se você não tiver reserva, você só pode sentar e tomar drink no balcão. Tá. Agora, para sentar numa mesa, tem que ter reserva. Tá. Tem que ter... E serve comida também? Serve, mas você também só pode com reserva. Então tem esses pequenos detalhes. Mas deixa eu dar uma dica, então. Vamos lá. Você tem o cartão de crédito, não tem? Poucas pessoas utilizam esse benefício. Entra em contato com o concierge do seu cartão. Todas as bandeiras, Visa, Master, Amex e Elo, têm um serviço de concierge. Dica de ouro. Isso eu ensino para meus alunos, deu super bom. E aí, você vai entrar em contato, mandar um e-mail para eles e falar que você quer nesse bar. Esse bar, ele abre a disponibilidade dele uns 15 dias antes. Tá. E aí, o próprio concierge fica no radar e reserva para você. E aí, não tem chance de você viajar sem essa reserva. Nossa, tem que ir com reserva para valer a pena. Então, assim, a tua dica é já sair daqui com do o bar Brasil, reservado. Com Porque senão você não vai conseguir comer nele. E ele é legal, porque ele vira uma baladinha, assim, no final da noite. E é gratuito, né? O serviço de concierge você não paga. Não, e agora, com o peso como está, em relação... Super vale a pena, super. E é um bar que eu acho que tem que ter no roteiro de Buenos Aires. Porque foge um pouco daquele caminito, sabe? Sei. O caminho tradicional, o roteiro clássico que todo mundo faz. Ele é um bar mais descolado que vai te levar para uma experiência legal. Ele é lindo, lindo. E eu acho que vale a pena você degustar uns drinks lá. Eu acho que a experiência é legal. Não, e assim, o conhecimento que eu tenho é que a coquetelaria na Argentina, ela é incrível. A gente aqui se espelhou muito, né? Quando eu fui pra Argentina com a Raquel, nossa primeira viagem internacional, inclusive. Foi a minha também. A única coisa, o roteiro, como eu falei pra você, ela sempre faz, né? A única coisa que eu coloquei no roteiro era quero conhecer alguma escola de coquetelaria lá. Então a gente passou algumas horas em uma das escolas lá e assim, é muito incrível. Então assim, a didática deles é diferente, eles estão à frente de nós e os coquetéis em qualquer bar, assim, a gente foi uma média, acho que 6 a 8 bares, não lembro certamente agora, mas todos a gente tomou drinks e drinks bons. Não, saíam vários drinks legais desse lugar que a gente foi. Muitos drinks legais. E engraçado, né? A gente vincula muito o destino ao vinho, né? Porque, na verdade, a Argentina é a terra, né, do Malbec. Com certeza. Então, as pessoas vinculam muito a viagem. E olha pra você ver, eu fui 2 vezes em Buenos Aires. Foram 2 experiências completamente diferentes. Por quê? A primeira a gente fez o tradicional. Tá. Agora, para quem vai de novo e que tá super valendo a pena ir, faz esse roteiro, assim, mais diferente, sabe? De conhecer os restaurantes, os bares e tudo, porque eu acho que vale a pena. Vale a pena demais. Você conhece outra Argentina, é outra viagem. Que legal. Outra viagem. Você vai gostar muito se você repetir. Você lembra o que você bebeu, o que você comeu lá nesse restaurante? Nossa, a gente tomou muito vinho lá, mas nesse lugar eu lembro que a gente tomou uns drinks com rosé. Tá. A gente misturou, porque a gente tomou uns vinhos rosés e tomou alguns drinks aleatórios. O Beto gosta muito de... Como chama aquele drink? Com whisky, que é super clássico. Whisky sour? Não. Que vem uma pedra como essa. Negroni. O Beto adora Boulevardier, então, né? Com whisky e Boulevardier. Negroni com gin. Com gin. Então, gin. Negroni. Ó, tá vendo? A gente precisa aprender. E aí o Beto gosta muito, eu lembro que ele tomou um Negroni lá. E acho que outras pessoas pediram outros drinks, assim. Mas vale a pena, porque é um lugar incrível, assim. A experiência em si se completa. Ali, né? E como você falou, né? Eles são experts em drinks, você pode ir né? de olhos fechados que vai dar bom, Então a Argentina é além do vinho, tá, minha gente? Né?
façam isso, né? Façam o roteiro, o clássico ali, mas coloca algum ingrediente a mais, um tempero a mais que vale a na pena. sua viagem que vale a pena. Vale demais e tá barato. Tá muito barato. Acho que o câmbio hoje, paralelo que eles falam, ele tá aí em torno de uns 80, mais ou menos. Então, nossa moeda... 90? Olha aí o Beto, 90. já me atualizou. A parte financeira do Beto. Uhum. E vale muito a pena, tá muito favorável. É isso que eu falo pra vocês, legal. tá mais barato que ir pro Nordeste. Sim, com certeza. E se você pegar milhas, então, você acaba... O trecho, mais ou menos, assim, você pega com muita frequência em qualquer uma das companhias aéreas, assim... 2 meses antes, 6 meses antes. O ideal é você emitir uma passagem aérea com 12 ou 11 meses antes, que é quando abre o calendário. Imagina que eu brinco que quem chega primeiro senta na janela, né? Então você chega primeiro e você tem as milhas, aproveita e vai e faz essa viagem e se joga. Porque hoje em dia dá para você juntar milhas reservando hotel, dá para juntar milhas alugando carro. Então, a viagem que você já vai ter esse gasto, ela pode já juntar milhas para sua próxima viagem. Próxima viagem, exatamente. Exato. Não é que você... Isso é importante você falar. É um ciclo. Você não zera suas milhas porque você foi para lá e aí começa de novo, né? Explica um pouco esse processo pra gente. O que eu faço? Então, por exemplo, a gente já tem 3 viagens engatadas. Olha aí, meu Deus do céu. Então a gente tem, eu preciso emitir a volta, inclusive, mas a gente tem Portugal em setembro, depois em janeiro, todo ano a gente faz uma viagem com a nossa filha. Então a gente combinou que até ela pedir uma festa de aniversário, vai ser feita uma viagem. Tá. Então esse ano a gente vai repetir Caribe. A gente fez Caribe, no próximo ano a gente vai repetir Caribe. E em abril de 2024, a gente já tem emitido aí Espanha também. Que eu quero fazer a rota de Andaluzia, que é umas regiões assim. Então, o que eu faço? Incrível. Estou programando uma viagem, eu uso as minhas milhas para emitir a passagem aérea mais barato. Tá. Então, ali eu economizo. Porém, quando se trata de hospedagem, eu prefiro, na maioria das vezes, tá? Não é sempre, ganhar milhas. Tá. Você sabia que dá para ganhar milhas alugando Airbnb? Não tenho a menor ideia. Entendeu? Então, a maioria das pessoas não sabem como funciona isso. E dá. Se você fica no Airbnb hoje, dá para você ganhar milhas. Pelo próprio aplicativo da Airbnb? Não. Aí você tem um rolê. Você tem que entrar numa companhia aérea internacional e fazer a sua reserva por ela, que no caso é a British. E aí você faz essa reserva e ficam milhas para a próxima viagem. Então, dá para você ganhar milhas reservando no Booking, por exemplo. Nossa. Dá para você reservar milhas reservando no hotéis.com. Olha aí, São os sites que a gente já usa hoje no dia a dia. Sim, no dia a dia. Inclusive, tá rolando uma promoção de, por exemplo, 10 para 1. O que é essa promoção 10 para 1? Quando você reserva um hotel, por exemplo, sua diária é R$100. Você ganha 10 milhas a cada R$1 que você gasta. Então, se uma reserva de uma viagem de R$1.000 vão te trazer 10 mil milhas no programa de pontos. E você ainda pode dobrar isso mandando para uma companhia aérea. Então, por exemplo, você pode juntar isso no Livelo, mandar com um bônus de transferência e transformar isso em 20 mil milhas. Nossa. Você sabe quanto eu paguei de São Paulo para Fernando de Noronha o trecho? 25 mil milhas. Nossa. Então, em uma reserva, você junta milhas para a próxima reserva. Sim. E aí você consegue fazer isso com passeios, com hotéis, com aluguel de carro. E aí vira um ciclo viciante. Eu falo que o difícil é largar esse universo das milhas. Agora eu já tô aqui, você contando pra mim, eu já tô maluco aqui, me coçando, já querendo, vai terminar nossa live, já vou baixar os aplicativos, já vou me cadastrar em tudo já. Tem que cadastrar, Cláudio, sabe por quê? A gente tem que dar valor ao nosso tempo. Então, hoje, para você pagar uma viagem, quanto você tem que trabalhar? Quanto vale o seu tempo? Nossa, isso é importantíssimo. Se você pode pagar mais barato numa viagem, significa que você tem que trabalhar menos, fazer menos dinheiro para poder realizar a mesma viagem. Exatamente. Com mais qualidade. Porque, veja só, hoje eu viajo de executiva com preço de econômica. Entende? E o que me diferencia hoje entre eu e você, ou eu e outra pessoa que não junta milhas? O conhecimento, né? Sim. Então, é possível, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas isso é tudo enganoso, toda vez que eu vou olhar uma passagem aérea tá muito caro.
Porque a pessoa está fazendo o trajeto errado. Provavelmente você está buscando a sua passagem em cima da hora, ou você não está transformando o dobro da sua passagem quando você tira do seu cartão de crédito e manda lá para a companhia aérea. Então tem como você dobrar isso. Tem uns passos aí. Tem uns passos que precisam ser seguidos. Do gato também. Sim, tem os bizus, não tem jeito. Quem está nesse universo usa esses bizus. E aí elas acham que não funciona, mas funciona. Funciona e funciona muito bem. Não, funciona, no entanto, que assim, tá tendo um boom, né? Você encontra as pessoas, viajo com milhas, milhas. Mas você falou uma coisa muito importante, que é assim, o tempo, o planejamento. Então não dá eu aqui hoje, Cláudio, quero viajar em julho. Não. É difícil. O que você, assim, qual o tempo hábil, assim? Eu quero começar hoje a fazer milhas, ou vamos pensar assim, um iniciante e um intermediário, vai. Qual o tempo que ele precisa realmente para desenvolver esse processo de milhas e conseguir ter um retorno positivo? Nossa, eu tenho alunos que eles têm resultados diferentes. Porque depende do quanto você quer investir de tempo para você aprender e dinheiro se você quiser comprar milhas. Tá. Então eu falo que existem prazos para você juntar milhas. Existe o curto prazo e o longo prazo. Tá. O curto prazo, você vai fabricar milhas do zero. Se está rolando uma promoção hoje de compra de milhas, você fabrica essa milha hoje. Tá. Tanto que a gente foi almoçar com os amigos nossos, porque a gente já tem essa viagem programada, por exemplo, para abril do ano que vem. E eu falei para eles, vamos para a viagem com a gente? Está rolando uma promoção hoje que você consegue fabricar hoje e emitir sua passagem hoje. Então, eu mostrei no papel para eles a economia da passagem aérea. E se você quiser fabricar do zero, você consegue. Então, você consegue ter resultado assim, no mesmo dia. Entendi. Só que isso vai estar relacionado a um investimento de dinheiro, tá bom? Que às vezes pode compensar. Porque pode estar mais barato que se fosse pagante. Porque você tem que ir em tal viagem, eu tenho que ir. Você vai de qualquer jeito? Vai. Eu te ensino a baratear isso, mesmo que tenha que ser em cima da hora. Para você poder aproveitar mais lá, para poder ter resultado, Agora, o longo prazo, ele te traz uma coisa que é muito interessante, que é baixar o custo dessa milha para você. Porque a maioria das vezes você vai baixar com essas estratégias que eu já expliquei para vocês, com uma compra bonificada, com gasto do dia a dia, com algo que você já gastaria na sua rotina do dia a dia, com material de limpeza, enfim. E aí isso ela vai trazer um custo orgânico, né? Que a gente não precifica tanto isso na hora da emissão. Só que isso leva um tempo maior para você aplicar essa estratégia. Então, às vezes, aí, em uns 2, 3 meses, você consegue já ter resultados para você aplicar, tranquilamente. Não é tanto tempo assim, né? Não é. Se eu tô hoje aqui, quero programar pro ano que vem... Dá tranquilo. Agora é a hora. Agora é a hora. Eu sempre me programo. O Beto fala, pra onde que você... Eu falo, nossa, eu queria ir pra tal lugar. Ele, pra onde que você não quer ir? Mas é que... Não, acho que tem que perguntar diferente, né? Pra onde que você não foi ainda? Só que assim, gente, quando você entende sobre milhas, você vê o quanto você pode gerar isso de uma forma mais barata, né? Incrível isso. E aí você transforma, você economiza sempre, assim. É muito difícil você não economizar numa passagem emitida com milhas. E aí vira um ciclo viciante, porque você vê o quanto é fácil você aprender sobre milhas. Sim. E você foca nisso, né? Assim, eu foco. É um negócio também, né? Para você se tornou um negócio, né? E agora esse negócio ele está expandindo a ensinar as pessoas a também entrar nesse negócio, né? Eu tenho alunos que entraram, por exemplo, no curso falando, Ana, eu queria viajar para visitar minha filha na Guatemala. Eu consigo? Falei, deixa que eu vou segurar na sua mão e vou te ensinar isso, você consegue. Minha aluna foi visitar a filha dela de executiva na Guatemala. Que incrível, então, assim, era longe dela ter a chance de fazer isso, assim, ela era distante, fazia muito tempo que ela não via a filha. Foi a luz que apareceu para ela ali e falou, puta, se tornou disso que eu preciso. palpável o sonho, sabe? Eu falo que você chegar num destino hoje, ele é palpável. Se você se programar e conhecer sobre milhas, ele torna qualquer destino possível. Tem destinos que vão ser mais caros, não tem jeito, né? Não dá para me comparar a Argentina que está em crise com Maldivas num resort 5 estrelas. Mas as coisas se tornam mais palpáveis e as pessoas realizam mais sonhos.
É legal, assim, é gostoso de você ver as outras pessoas tendo resultado daquilo que você já vive, né? Isso te dá um prazer, Pô, assim, eu fico, tipo... pra mim, assim, eu fico empolgadíssima, eu vivo o sonho do Fiz o bem, né? Pô. Eu vivo o sonho do meu aluno, do meu seguidor, e às vezes eu tenho um seguidor que só dele acompanhar ali, ele No já seu tem, dia a dia, no meu Instagram, resultado, ele já tem resultado. Já tem resultado só de ver as suas lives. Porque todos os dias eu respondo uma caixinha, eu tento ajudar de alguma forma, né? A diferença da pessoa que está ali no meu Instagram acompanhando o meu dia a dia para a pessoa que está ali dentro do curso é que no curso existe uma didática, um cronograma, uma aula gravada e ok. Agora no Instagram, você vai ter o conteúdo se você consumir ele ali todos os dias. Nossa, é legal. No seu dia a dia, você tem que ter... O Instagram, hoje, está cada vez mais difícil você ter engajamento, né? E que momento do dia a Ana Júlia consegue criar o conteúdo? Ou você, eu quero falar sobre isso, ligo a câmera do Instagram e vou. Não, você se planeja, cria um conteúdo e fala, hoje eu vou falar sobre isso. Em que momento você consegue fazer eu digo isso? Que eu sou um mix, assim. Quando eu decidi tornar o meu hobby em realidade, assim, em profissão, eu comecei a estudar esse universo. Então, eu investi em mentorias, eu tenho mentores que me ajudam, que me orientam em relação à produção de conteúdo, a como eu lanço os meus cursos, enfim, existe uma parte profissional aí. Porque eu não queria ser uma amadora nesse sentido, eu queria poder ofertar para a pessoa que está acreditando no meu produto o melhor. Mas em relação à produção de conteúdo, eu deixo muito no meu feeling. Porque na internet existe tudo muito programado e muito perfeito. E a vida não é assim. Não é assim. Né? Então eu compartilho sempre momentos da minha vida real, momentos da minha profissão e momentos de produtor e dou dicas. Então é um mix, né? É uma vida muito real ali. E eu vou sentindo, então eu compartilho momentos, eu compartilho conquistas, eu compartilho decepções, eu compartilho dicas, mas sempre o centro do meu conteúdo não sou eu, o centro do meu conteúdo é o meu seguidor. Entendi. Então, que legal. Todo o conteúdo que eu faço não é sobre mim. É sobre ele. Então, por exemplo, se eu vou num restaurante, eu vou compartilhar a dica para ele. Então, eu vou mostrar o cardápio, eu vou mostrar o drink, eu vou dar o meu palpite de sugestões do que eu comi, do que valeu a pena, do que não valeu a pena. Para quê? Para que se ele resolva conhecer aquele lugar, ele alinhe a expectativa dele e ele faça a escolha dele e eu possa ajudar ele nessa escolha. Então, assim eu tenho muitos seguidores que replicam a viagem, que conhecem o restaurante porque a gente indicou e tal. Então, o centro do meu conteúdo nunca sou eu. Eu compartilho o meu, mas sempre pensando assim... Você pensa na rede. Como essa pessoa pode replicar isso na vida dela e como ela pode ter resultado com isso. Que legal. O foco é esse. E eu acho que quando você entende que o Instagram não é sobre você, mas sobre o outro... Você consegue engajar mais. Entendi. Porque o rolê tá no outro. Porque às vezes você fica ali intrínseco em querer falar, eu e não sei o quê, mas você tem que realmente virar essa chave que você falou. Acho que é um ponto muito assim, relevante isso que você falou. Talvez seja mais fácil para mim compartilhar viagens, porque é um nicho que todo mundo sonha em viajar, né? Então, acaba se tornando mais leve. Todo mundo gosta de viajar. Ana, culturas. Então, assim, você... viaja muito, conhece aí, eu não sei quantos países você já conheceu, enfim. São culturas diferentes, o modo de receber é diferente. Obviamente, a comida do lugar, a bebida, cada lugar que a gente vai tem a sua característica. Conta um pouquinho, assim, dos lugares que você mais amou, que assim, nossa, eu cheguei lá, superou minhas expectativas, eu fui com uma ideia, foi outra... E também, claro, assim, nem tudo são flores, então, assim, eu imagino que tenha acontecido alguma roubada com vocês no meio do caminho, enfim. Conta pra gente aí, pra gente poder... Nossa, deixa eu pensar. Eu vou falar meio que as minhas impressões sobre alguns lugares, porque cada lugar a gente vive, é uma experiência única, né? Mas primeiro deixa eu dar minha golada no meu drink. Opa, por favor, né? Mas antes eu vou fazer uma pergunta. Claro. O que tem nesse meu drink que tá muito bom? Muito bom. Esse drink é uma variação do hoje o queridinho Fitzgerald, né? Então o Fitzgerald a gente imagina que ele está hoje entrando aí no lugar do gin tônica,
Ninguém aguenta mais tomar gin tônica, todo lugar que vai tem gin tônica, enfim. O Fitzgerald é um drink muito antigo, é um drink clássico, mas que está chegando no paladar das pessoas agora, infelizmente. Nossa, então eu tô atualizada no drink. Isso, exatamente. Então eu posso chegar no restaurante e já pedir. Só que esse drink não tem. Esse é um Fitstoff, uma releitura nossa. O que a gente faz? A gente mantém a mesma base do Fitzgerald, que é o gin, a angostura bitter, que é essa bebida aqui. Isso é um gin? Tem o gin, angostura, limão, tá? E aí eu faço uma troca com, ao invés do xarope de açúcar tradicional do Fitzgerald, eu coloco xarope de caramelo salgado. Então ele dá esse gostinho mais doce. E aí depois no final você come a balinha toffee, porque com as minhas experiências aqui eu identifiquei que ele chega muito próximo do sabor da bala toffee. Por isso que eu chamo ele de Fitstoff. Mantém o Fitz, que é do Fitzgerald, e o final toffee, que é da bala toffee. Caramba, agora eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não dou muito conta de tomar drink com gin. E pra mim, gin me lembra muito de pirona gotas. Alguns gins sim, com certeza. Não tem? E aí eu sempre tenho essa trava. Então você quebrou mais uma barreira. Estamos acertando aqui, pessoal, hoje, hein? Mas, juro por Deus. E eu não imaginei que fosse gin aqui. E nós não combinamos antes, hein? Foi aqui, a gente só falou do roteiro e vou preparar uns drinks e... e você sabe que eu pensei assim, eu falei, caramba, ele vai fazer algum... Porque eu fui com meu amigo pra Nova York, e aí ele foi tão empolgado e tão feliz comigo, e ele pediu, ele falou, vamos sentar aqui, você sabe que Nova York foi onde criou o Martini, não sei o quê, começou a contar a história. E aí ele falou, esse é meu drink preferido, vou pedir. Eu falei, então tá, pede que eu vou dividir com você. Ele foi lá e me pediu 2. Tá. Aí tomei o drink de café. O Martini, nossa, mas quando desceu eu falei, ele gostou, todo empolgado, eu não sabia o que eu respondia, se eu frustrava ele ou se não. Falei, gostei. Ele, então toma. E ele acabou o dele, eu não acabei o meu. Eu falei, você quer um pouquinho do meu? Ele, você não gostou? Eu gostei, mas é que é um pouquinho forte, assim. e aí eu vim pra cá já assim, eu falei, nossa, eu vou ter que tomar drink, será que vai vir tipo um igual nesse nível? Eu não vou dar conta de acabar, mas esses todos que eu já provei aqui estão maravilhosos. Legal. São levinhos, né? Então dá pra tomar bem. Nossa, muito gostoso. Legal. Gostoso. Agora eu vou te responder a parte da cultura. Vamos lá. Voltando na cultura. Bom, país que me surpreendeu positivamente e que talvez eu não tinha criado tanta expectativa para ele foi o Peru. Tá. Eu fui esperando uma coisa assim no Peru e aí quando eu cheguei lá eu me deparei com uma culinária excelente, exemplar, que talvez por falta de conhecimento meu em relação ao país e a culinária, porque hoje eu sei que a culinária do país, a gente vai aprendendo, viajar também é aprender sobre cultura, enfim. Sim. E aí o Peru me surpreendeu positivamente, foi muito além das minhas expectativas, tanto que eu falo para todo mundo que um dos lugares da América do Sul que são incríveis é o Peru. Tá. Agora, em termos de ser muito parecido com a gente, os países da América do Sul e Caribe têm muita característica assim, parecida com a nossa, né? Talvez por cultura, colonização, tudo muito parecido. A Turquia também me surpreendeu positivamente. Agora, de povo acolhedor, eu acho que nada supera o tailandês, assim. O nosso guia da Tailândia, a gente gosta muito de fechar com guias para enriquecer a experiência do lugar. E o nosso guia da Tailândia, ele nos levou para comer a banana. Ele pegou a mãe dele pegou um cacho de banana do pé da mãe, do quintal da mãe dele. A gente foi até a casa dele. E foi muito legal, porque eu e Beto, a gente tem muito assim, a gente vai desde o restaurante premiado a um restaurante local, a uma comida de rua, porque eu acho que viver a experiência da viagem não é só sobre lugares premiados. Sim, exatamente. Porque às vezes você vai descobrir no simples e no dia a dia o que é realmente cultural para aquelas pessoas que estão lá, né? A gente sabe que existem restaurantes, bares voltados para o turista e também tem aquele que é local, que o cara é local. A simplicidade, o modo de preparo, a raiz, como te recebe, né? A raiz, né? Você se sente em casa, né? E aí a gente foi para Tailândia, foi na nossa lua de mel em 2015. A gente amou tanto a Tailândia que a gente voltou em 2016 com 18 amigos. Nossa! Foi quando a gente foi para Bali, Indonésia. Já eu continuo a história do Bali, do perrengue.
E aí a gente foi pra Tailândia, a gente viveu essa experiência. Então, quando a gente viu que ele nos acolheu muito bem, a gente virou pra ele e falou assim, eu quero almoçar no lugar que você vai almoçar domingo com a sua família. E a gente foi almoçar no domingo com a família dele. Que legal. Então eu não fui pra nenhum restaurante chique, badalado, não. Eu fui num lugar que ele gostava de frequentar com a família. Porque eu acho que isso é buscar um pouquinho da raiz. Você foi com a família dele? A gente foi com a família dele, legal. Depois desse almoço foi quando ele levou a gente pra casa da mãe dele. Então criou um vínculo. A gente tem contato com ele até hoje. E agora, o perrengue. Né? Porque não existe só perfeição no mundo das viagens, né? Tem perrengue. E o perrengue é sempre... A gente tá aqui para falar tudo, tudo. E eu achei que eu ia perder meu marido. É mesmo? Eu achei que eu ia perder meu marido. A gente foi pra Indonésia, foi um roteiro muito hard, assim. A gente fez a ilha da Indonésia toda em uns 4, 5 dias com esses amigos também, né? Essa na mesma viagem. E... eu não sei se foi intoxicação alimentar ou se foi algum problema de pedra no rim. A gente até hoje não sabe, assim. Tá. Mas a gente resolveu ficar em um hotel de bambu. Eu gosto dessas coisas exóticas, assim, diferentes. Então a gente fechou um hotel e só tinha um recepcionista à noite desse hotel e tinha nossa guia que falava português. Só que esse recepcionista só falava balinês, ele não falava inglês. Nossa. E o Beto, meia-noite, me resolve passar mal. Mas a gente foi com uma turma de médicos, então todo mundo tinha o seu estoque. Pois é, eu ia falar isso aí. Pois, se você for com seus amigos, você levou a tropa toda, então todo mundo tinha o seu estoque. A gente usou todo o estoque de possíveis medicações para tratar. E tinha os diagnósticos também, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Só que olha só, era uma dor abdominal súbita. Apendicite. Então, na minha cabeça só vinha isso. E aí eu falei, cara, o Beto vai operar na Indonésia. Eu estou num hotel afastado da cidade, de bambu, e o recepcionista só fala balinês. E agora? E agora? Aí eu já comecei. Aí, cadê o passaporte? Não achava, eu tava tão nervosa. E o Beto, eu acho, assim, eu tenho 21 anos junto com o Beto. Eu nunca vi o Beto sentir uma dor tão intensa. Então eu falei, apêndice, alguma coisa abdominal, vai operar aqui mesmo. Só que aqui mesmo, né? Então, já me vê isso, vê aqui. Deus. Não, vamos, anestesia não tem, dá gin pra ele. E o nosso grupo de amigos era a maioria anestesista, né? E eu falei, meu Deus, que perrengue, socorro. Aí eu já comecei a rezar logo. Eu falei, meu Deus, a minha sogra não vai me perdoar. Se acontecer alguma coisa, essas coisas são invenções minhas, sabe? Eu ficava pensando assim, por que eu tô do outro lado do mundo? Por que você foi mexer com isso? Foi pra lá. Enfim, enquanto eu procurava o passaporte, um amigo nosso que falava inglês foi junto com o Beto. O Beto não dava conta de falar com ninguém, assim. Levou o Beto até... E é nessas horas que some as coisas, né? O passaporte vai sumir. Tudo. E detalhe, era véspera de Natal, nós estávamos em Bali, era meia-noite. Temos um agravante ainda. Não, a gente tinha um voo 9 horas da manhã para a Tailândia. Nossa. E brasileiro na Tailândia não entra com vômitos e diarreia. Não entra. Não entra. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? Aí, esse nosso amigo foi com o Beto. E eu fui procurar a saga do passaporte, que eu não achava, porque eu tava muito nervosa. Resultado, 7 horas da manhã, o Beto me volta com esse nosso amigo, tomou medicação. 2 horas antes do voo. Levaram ele, o táxi. Lembra que o recepcionista não falava inglês? Eu tive que ligar para nossa guia. A nossa guia ligou Nossa, que saga, recepcionista que saga. Para então ele pedir um táxi para ir buscar a gente, porque a gente estava num hotel ilhado. E aí ele chegou na clínica, ele falou assim, que ele chegou na clínica, o médico foi atender ele de chinela havaiana, assim, sabe? Certo? E aí, o que você tem? O que é? Mas deu tudo certo, tratou a dor, enfim. Não, e chega de manhã, eu não sei se é a mesma coisa aqui, porque aqui, se você chega de manhã no hospital com recebe bebida, encheu a cara, dá glicose. Capaz, né? É turista, né? É turista, então. E aí, e também tem uma coisa muito comum na Ásia, se um dia você for para a Ásia, que são intoxicações alimentares, né? A gente come, é um alimento, é um tempero, um alimento, uma manipulação, um tipo de higiene totalmente diferente do nosso. A gente não tá acostumado. Então é muito comum ter a diarreia do viajante ou ter dor abdominais, intoxicações por conta disso. Então, isso também era uma das nossas hipóteses. Tá, tem alguma, abrindo só um parênteses, já que você tocou nesse assunto,
Tem alguma dica que você dá, algum remédio que você toma antes, alguma coisa para proteger o estômago em relação a isso? Olha, quando se trata de ásia, é não tomar, tomar água sempre filtrada ou mineral. E também Comprar não garrafinha fechada. fechada. E também, por exemplo, vou pedir um drink. Se for num lugar que você não confia muito, não deixa pôr a pedra de gelo, né? Ah, tá bom. Porque às vezes você É não a sabe a água, procedência. é água. Então, a bebida na rua, essas coisas você tem que moderar. Toma Sim, só shot, então. Tá bom. e também assim, é um meio termo, porque imagina só, você vai para um lugar desse, você quer comer comida de rua. Sim. Então você vive perigosamente sempre. Sempre. Então é cuidar da imunidade, dormir Tá. cedo, enfim. Tá. Cuidar um pouquinho ali, é o meio termo e rezar. Joga pra Deus e Deus Toma controla o resto. 6 meses antes de viajar, começa a tomar as vitaminas, fica bem... Tipo, meio que joga pra sorte. E aí, o Beto voltou 7 horas da manhã, deu tempo da gente pegar o próximo voo. No meio do voo, o Beto me passa mal novamente. Nossa. E aí eu falei, caramba, não vamos conseguir entrar na Tailândia, é véspera de Pois Natal, é. e nós não temos pra onde voltar. Você já sabia disso? Eu já sabia disso, porque a gente já tinha ido no ano anterior da nossa lua de mel. Você comentou, verdade. E aí, faltando 2 pessoas pra gente passar na fila, o Beto começa a passar mal, com vontade de vomitar. Nossa. Eu falei, o Beto pálido assim, eu falei, Nossa. Beto, corre para o banheiro, porque vai vomitar e volta correndo. O Beto voltou pálido, a gente deu conta de passar na imigração, Passa uma tranquilo, base, pega uma maquiagem. rezou e vai, segura na mão de Deus Segura, e vai. Beto, vem. E aí a gente chegou no hotel e acionou o seguro viagem e foi um médico até o hotel cuidar Tinha dele. mais estrutura lá. O diagnóstico do médico foi de uma intoxicação alimentar, mas assim, a gente não sabe, porque parecia muito uma crise. Mas nunca se fechou o diagnóstico. O importante é que ele tá vivo, graças a Deus. Nossa, graças a E Deus. eu não vou me Você sentir voltou culpada com a minha sogra. Não, e o que era pra ser... É óbvio, assim, a gente tá dando risada aqui agora, batendo papo, porque já passou, mas eu imagino o perrengue de vocês. Foi perrengue. Tendo que perder voo ou não conseguir entrar no país, enfim. Mas você sabe qual foi o aprendizado disso? Nunca viaje sem um seguro viagem. Nunca. Sempre, né? Nunca, tem que ter, né? nunca. Tem que ter, né? Não existe viajar sem seguro. Não é aquele custo, puxa, não. Cara, é um dinheiro que... A gente sempre, não vai acontecer comigo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai melhor acontecer. Melhor não usar, né? Óbvio, melhor não usar. É plano de saúde, você paga pra você não usar. Paga pra não usar. Mas se você usar, só pra vocês terem uma ideia, pra você andar de ambulância em Nova York, vamos supor, você passou mal, a ambulância foi lá e te buscou. É mais de $3 mil. Nossa. Uma observação por 12 horas, ou 6 a 12 horas no hospital, é mais de $5 mil. Então, um seguro viagem não é nem internação, não é cirurgia, não é nada disso. Então, um seguro viagem, ele tem que ser fechado de uma forma muito consciente, sabe? Entendi. Porque é a única coisa que dentro do mundo das milhas eu falo, não vale a pena juntar milhas, pensar em milhas, vale a pena você reservar entendendo de toda essa cobertura, porque faz total diferença. É tudo, é um planejamento, é uma planilha. A gente vai vivendo nos perrengues, né? A gente aprende muito depois que a gente vive. Mas assim, hoje eu falo muito para as pessoas, não queira passar por uma situação sem ter um seguro viagem, porque isso pode levar a uma falência de uma família. Sim, exatamente. Você vai com uma expectativa, você separou aquele dinheiro para aquilo e de repente, né? Exatamente. Nossa. Agora, de experiência legal que eu fiz de viagem, mais uma vez voltando para a Argentina, foi em Mendoza, que a gente foi em 10 amigos, 5 casais, e a gente montou um roteiro bem legal, visitando vinícolas. Então, assim, todos os dias a gente calibrava muito e a gente chegava trocando as pernas. Então, você quer viajar em grupo e tal, acho que é um destino bem legal pra ir. Sim. Muito vinho. Muitas vinícolas. E trouxeram vinhos pra cá muitos também. Vinhos. Todas as vezes a gente trouxe muitos vinhos. Que legal. E assim, qual que é a quantidade que pode entrar no... se eu não me engano, são 14 garrafas. 14 garrafas. São 6 garrafas na mão, amor? São 12 na mala e 6 na mão. 12 na mala e 6 na mão. Tem um acordo comercial entre alguns países que são produtores de vinhos da América do Sul. E aí tem isso com a Uruguai, Argentina e Chile. Então dá para você aproveitar isso. Nossa, legal.
Ana, acho que a gente falou bastante coisa aqui, legal. E assim, eu não quero deixar você embora. Vamos falar de viagem em família. Sei que você Bora. viaja muito com o Beto, não larga o Beto pra nada. O Beto tá aqui atrás fazendo history, tá postando, não sei o quê. Já tomou os drinks, toma mais que ela. Tomo. Vamos falar de viagem em família. E aproveitar que você tá aqui também, preciso também puxar alguma coisa aí de você. A gente tá indo pra Disney agora, em agosto. E a Raquel, ela tá viciada, assim, ela vive Disney 24 horas por dia, entre uma cirurgia ou outra, ela tá lá Disney, ouvindo podcast, já montou todo o roteiro, e aí ela baixou até um aplicativo, faltam tantos dias para ir pra Disney, não sei o que, assim, ela tá vivendo isso. Acho isso muito legal, acho isso muito bacana, me orgulho muito dela em relação a isso, e... Pela tua experiência, sei que você já foi para lá 2 vezes. Já. Tem que ter esse planejamento, é importante ter esse planejamento para Disney. Olha, Conta um pouquinho pra gente. eu digo que a viagem ela é composta de 2 tipos de viajante. Aquele que programa tudo e aquele que só acompanha igual arroz de festa. Eu, no caso, sou a Raquel. O Beto... Eu sou arroz de festa. É o arroz de festa como Eu sou o Beto. Boa, Betão. Mas o legal de ter alguém que planeja é que essa pessoa ela faz isso de uma forma muito natural, né? É gostoso estudar. Sim. Eu maratono, quando eu defino um destino, ou quando eu tô almejo um destino, eu maratono YouTube, blogs, informações, Instagram. Se eu sei que alguma pessoa tá indo para aquele lugar, eu começo a seguir aquela pessoa para acompanhar aquela viagem. Por quê? Você primeiro, antes de tudo, precisa saber se você se identifica com aquele lugar, né? Exatamente. E você só vai saber isso pesquisando sobre o lugar. Tem muita gente que tem medo do spoiler, né? Tem gente, existem viajantes e viajantes, não é certo nem errado. Mas as pessoas têm muito medo do spoiler, né? De saber como já é o lugar antes de chegar lá. Eu não tenho esse medo. Eu prefiro chegar no lugar já sabendo o que eu vou viver naquele lugar. Até porque, às vezes, a gente vai evitar alguns problemas, né? Sim, com Às certeza. vezes não é o programa que você quer, ou às vezes é cansativo casar uma programação com a outra. Então, aí, levar filhos, né? quando Uma coisa é com você viajar viagem, em adultos, outra coisa é viajar com uma criança. Enfim. uma das coisas muito importantes, todo ano a gente viaja com a Juju, a gente faz várias viagens, mas tem a viagem especial dela, que é do aniversário dela, que eu já falei pra você. E, primeiro de tudo, é respeitar muito o horário da criança. Né? Quando você viaja com criança, a criança às vezes tem a soneca, né? Às vezes tem alguns detalhes dela da alimentação, ou tá cansada, não dormiu bem aquele dia. E você não quer que sua criança adoeça no meio do caminho, Exatamente. né? Você quer que ela curta todos os momentos. Uhum, então a gente volta muito a programação para a Juju. Quando se trata de Disney, nossa, agora a Juju já começou a entender. Eu falava que eu ia levar só com 5, 6 anos a Juju. Por mim, eu já levava ano que vem. Porque a Juju já sabe quem é Frozen, quem é Cinderela, quem é, enfim, meu irmão quer ir ano que vem, eu não sei, quem sabe, né? Mas eu acho que é muito mágico essa história da Disney. É um destino completamente família, assim, é muito legal. Eu e Beto, a gente foi sem, né, ter filhos e tudo, mas eu não vejo a hora de voltar lá com a Juju. E eu sou exatamente igual a Raquel, eu pesquiso o lugar, eu vejo a localização, eu vejo a hotelaria, os parques, porque uma coisa é eu e Beto ir junto e fazer 2 parques no mesmo dia, no batidão, e outra coisa é eu ir com uma criança e seguir ali aquele cronograma. Parar determinado horário para poder descansar tal horas, porque tais horas, porque no outro dia tem que acordar cedo e a maratona Exatamente. continua. Então, quando a viagem é em família, eu gosto muito de fazer viagem em família, assim. Eu acho uma delícia, eu acho que Disney é um dos melhores lugares para você começar. Já falando em Disney, então, já que nós estamos aqui, se tiver gente, pessoal da família aqui, deixa eu já deixar uma dica de milhas. Opa, então, vamos lá. Dá para os nossos programas, dá todos para ir. Mas para mim, um dos melhores programas para você ir hoje para Disney é voando com American Airlines e emitindo milhas Smiles, que é da Gol. E a Azul voando com a United também é uma ótima opção. Existem voos das nossas próprias companhias aéreas nacionais, mas às vezes é mais interessante você pegar
suas milhas nacionais e viajar com uma companhia aérea internacional. Tá. Então, você consegue voar de American Airlines com a Gol e consegue voar de United, por exemplo, com a Tudo Azul. Mas também tem altos voos interessantes voando com a própria Azul. Então, a Azul tá aí no ranking, né, das viagens. Só para você ter uma ideia, dá para você emitir, às vezes, eu mando para os meus alunos 56 mil milhas saindo de Recife. Nossa. Numa econômica. Dá para você sair de Manaus também com a Smiles, né? Com a Copa, que é com milhas Smiles ou com a Azul. Mais ou menos dá para você gastar aí 50 mil milhas num trecho. É bem interessante, sabia? Ó, hoje eu considero os Estados Unidos o destino, um dos destinos, assim, mais fáceis de você conseguir emitir com milhas para viajar. Tem muita oferta, né? Muita companhia aérea que faz Estados Unidos. Então dá para você fazer isso tranquilamente. Já o que você tá fazendo aí que eu já tô curiosa? Vou fazer o nosso próximo drink, que é surpresa. Olha, já tô curiosa. Tá preto, tem café? Ou não? Pode ter. Eita. Pode ter. É o que isso aqui? É café. Ele vai quebrar mais um paradigma. Então vamos lá, já que você... Aqui Vai. eu adoro ser desafiado, né? Então você falou algumas vezes que teve uma experiência um pouco forte, tanto desastrosa, né? No drink com café forte. em Nova York. Vamos ver se eu consigo quebrar mais um paradigma aqui hoje. Tá bom, vamos lá. Mas continua. Bom, então, só para você ter uma ideia, hoje, de executiva, você consegue aí com 155 mil milhas Azul voar numa executiva da United até Miami, por exemplo. Dá para você ir para Nova York. Dá para você ir 43 mil milhas saindo de São Paulo indo para São Francisco. Então, assim, nossa, para quem quer ir para Disney com a família, eu acho que essa é uma das formas mais baratas de você chegar lá com milhas, assim, sem dúvidas. É muito tranquilo você fazer isso. E o legal é que quando você consegue emitir com milhas, geralmente tem uma bagagem incluída. Então, quando a gente volta dos Estados Unidos, é muito difícil a gente resistir a não trazer alguma coisa, né? A gente foi recentemente para Nova York e eu emiti o trecho de Nova York em executiva, eu paguei 134 mil milhas Smiles, mais ou menos. Para uma executiva que estava custando 10 mil reais o trecho. Nossa. Então, para mim, saiu mais ou menos no custo do meu milheiro R$ 1.300, enquanto a pagante era 10 mil reais. Então, acho que vale muito a pena investir no conhecimento. Quando você quer ir com a sua família, é o casamento perfeito. Principalmente, né? Quando você quer ir com a sua família, você saber realmente todos E você sabe o que é legal? os caminhos. Todos os caminhos. E você sabe o que é legal? Que eu falei que eu ia fazer uma pergunta pra você também, né? Vamos Você lá. sabia que dá pra juntar milhas com os ingressos do parque? Não sabia. Dá pra juntar 10 pra A mim. Raquel deve saber. Sim, provavelmente Ou, a Raquel assim, deve saber. Eu espero muito. Não, vou até abrir uma coisa aqui, assim, ela vai assistir o nosso podcast depois, ela vai falar assim, como você não sabia, se eu já falei pra você. Olha, tomara... Em algum momento ela já falou, e eu não prestei atenção, que óbvio. seja assim, porque senão, Raquel, você vai me matar do coração. Eu brinco que eu tenho um mini infarto todas as vezes que eu descubro uma milha vencida de algum amigo, porque às vezes eu pego assim, tem 100 mil milhas vencidas, eu falo, você sabia que isso aqui te levaria na melhor executiva para o Catar? Numa Q-Suites da Catar? Você sabia que você perdeu uma executiva que custa 30 mil reais? Assim, quando eu descubro essas milhas vencidas, eu falo, meu Deus, gente, as pessoas estão perdendo dinheiro, sabe? Então, dá para você juntar milhas hoje com ingressos do parque, né? Com aluguel de carro no destino. Então, é aquele ciclo que eu falei para você. A sua viagem tem que garantir milhas para sua próxima viagem. Isso, né? É um ciclo, ele não Tem para. que ser esse E ele não fecha. Não, o pensamento do milheiro é esse. Como eu fabrico milhas? Como? No dia a dia, na viagem, nas experiências, tudo. Sempre esse ciclo. E você falou uma coisa agora bem interessante, assim, milhas é dinheiro. Dinheiro. Milhas é dinheiro. Então, assim, o que você economizou com milhas, você pode fazer uma reserva para uma próxima viagem, ou você pode desfrutar melhor daquela viagem, fazer um roteiro mais robusto, comprar uma coisa que às vezes não estava na lista. Então, milhas também é total dinheiro. Total. E o legal é que, assim, você pode usar milhas não só para você viajar,
Em outubro eu tô trazendo a minha mãe e minha avó tem 85 anos, para vir passar uma temporada comigo. Nossa, Então, que assim, legal. hoje, o mundo das milhas me proporciona não só momentos para mim em si, mas também para pessoas da minha família. Ah, você consegue fazer isso também? Consigo Com as emitir suas para milhas, terceiros. emitir para Consigo. terceiro. Explica um pouco desse processo. Algumas companhias aéreas, elas deixam você emitir até 25 CPFs, outras têm mais limitado, que é a Azul, até 5 CPFs. Então, eu junto as minhas milhas e eu espero o momento certo de emitir a passagem aérea. Então, eu sempre falo que existem 3 momentos importantes dentro do mundo das milhas, que é juntar, que é começar, aquelas dicas que eu te dei no começo já vão ajudar você a trilhar esse caminho. E é multiplicar essas milhas, como você tira essas milhas do banco e manda essas milhas para um programa de companhia aérea. E a terceira é emitir a passagem aérea. Não adianta nada você fazer os 2 processos antes se você não faz esse último processo. Porque daí você gasta caro. Sim. Chega lá no final, você emite uma passagem cara com milhas, aí não vale a Não pena. vale. Uhum. Então você tem que saber esses 3 momentos. Tá. Então eu sempre faço esse processo. Quando eu vejo o momento certo de emitir a passagem, como a minha mãe também tem a Entendi. questão da flexibilidade, eu consigo aí emitir passagens aéreas para ela. Que legal. E também tem sempre alguém que pergunta assim para mim, ou que me questiona em relação ao mundo das milhas. Ana, mas eu só posso viajar nas férias, em janeiro ou em julho, porque meus filhos estudam. E aí é a hora que eu falo, minha filha faz aniversário dia 14 de janeiro, eu viajo todos os anos pagando mais barato no dia 14 de janeiro. Então isso não é desculpa, é conhecimento que precisa alavancar aí para você pagar mais barato nas suas próximas viagens. Eu espero incentivar vocês nesse mundo, porque uma vez que você entra nele, aí você não sai mais dele, já aviso. Depois que o bichinho picou, não tem mais volta. Não tem mais volta. E você fala desses 3 pilares no teu curso? Eu ensino. Tá. Eu ensino no curso. Na verdade, o curso, ele pega um pouquinho assim do básico, de quem não sabe nada, até o avançado. Então, eu te ajudo em toda essa trajetória, porque foram 10 anos pra cá pra eu poder ensinar as pessoas a viajarem com milha, né? E as pessoas conseguem ter resultado. Então, eu falo que o curso é pra pessoa que quer cortar caminho, entendeu? Porque você pode aprender o mundo das milhas hoje sozinho? Pode. Mas, às vezes, você vai gastar 10 anos como eu gastei pra aprender. Sim. Você pode aprender a cortar o caminho, né? Eu brinco que... Eu brinco, mas é uma verdade. Ele se paga na primeira emissão internacional. Ah, é? Porque imagina, eu paguei 134 mil milhas, pra mim saiu um custo de R$1.400. Enquanto a passagem pagante era R$10.000, ele se pagou quantas vezes, né? Ele se pagou várias vezes. Nem fala. Então, é uma realidade e que as pessoas só precisam querer entrar nesse universo, né? É viciante. Nossa, eu adoro. Eu sou suspeita, né? Eu sou uma pessoa muito suspeita disso. Ai, que bonito! Vamos ver se eu consigo agora aqui quebrar mais um paradigma. Nossa, que lindo. Gente, eu precisava de uma foto desse drink agora. Deixa eu oferecer aqui mais um drink autoral. Empresta aí o celular, amor? Beto, traz o celular. Peraí, gente, que a blogueiragem falou mais alto agora. Nossa, tem até uma flor. Deixa eu pegar esse fundo. Gente, a blogueiragem falou mais alto, desculpa. Os meninos do vídeo vão me matar, mas peraí, gente. Nossa. Fica à vontade. Nossa. Pronto. Prova, vamos ver se eu conseguir aí acertar o seu paladar nos 3 coquetéis, quebrando paradigmas. Tu quer ir me explicando esse drink? Vou deixar você tomar primeiro, para ver a tua experiência. Já é diferente. Café, que eu já sei, né? Tô roubando. Tem laranja. Tem o aroma, é laranja. Eu descobri que eu sou péssima para adivinhar ingredientes de bebidas. Bom, mas tem café. Não sei. E tem a base dele é um aperitivo frutado. É um aperitivo frutado muito levinho. Vai limão para dar uma citricidade. Vai cold brew, que é o café infusionado a frio.
e um xarope de Irish Cream, que é um creme irlandês ele tem um fundinho de whisky nesse xarope. Nossa, é muito gostoso. Então eu deixo um coquetel com corpo, mas com bastante textura e ao mesmo tempo bem leve e agradável. Esse é um tipo de drink que eu consigo encontrar ele, por exemplo, se eu for num restaurante? Não também. É autoral. É mais um autoral. O Caramba, outro, eu fiz o então primeiro. você tá Eu preciso que você traga as pessoas aqui. Nossa, então nós vamos fazer um combinado. Vou ter que trazer meus seguidores aqui. Traz os vou ter que seguidores trazer aqui, meu povo aqui. faz uma promoção lá no Instagram. Não, eu venho junto, vocês me vem chamam. junto. Então, exatamente. Vamos montar um dia Isso. pra gente vir aqui e aí a gente toma esse drink tudo junto. Exatamente. Aí aqui a gente vai tomar alguns drinks. Realmente são nossos, autorais, Nossa, algumas muito releituras, bom. a gente trabalha bastante coquetelaria clássica também, mas enfim, vale a pena vir aqui. Quando esse podcast sair, eu tenho certeza que meus amigos vão pode marcar o dia que nós já vamos. Certeza. A gente está gravando esse podcast, assim, literalmente dentro de um bar, para quem não sabe, é um bar escondido do modelo Speakeasy, tá? A Ana pode falar, ela entrou num prédio comercial, Você sabe o que eu falei passou pro pela Beto? recepção. Eu falei, Beto, aqui não era o consultório da pediatra da Júlia? Tipo, Aham. eu tive a sensação de que eu tava entrando no consultório. Eu falei, mas parece que é o prédio igual, ou então é o prédio do lado. Aham, Tipo, aham. literalmente na mesma pegada. E aqui é um bar, não é só apenas um cenário pro podcast, é também um cenário do podcast, mas é um bar, todo modificado, com coisas em cima do bar, mesas, cadeiras, e somente com reserva. Então não é um bar porta aberta, aqui a gente trabalha só com E reserva. a gente já fez uma experiência antes, né? Eu reuni meus amigos Sim. em casa, no salão de festas da minha casa, e a gente fez uma experiência de gin com menu harmonizado. Isso, exatamente. E foi incrível, foi um sucesso, assim, porque a gente não conhecia muito de gin, tava aquele auge do gin. Aham. E aí, eu tava até grávida depois, eu descobri que eu tava grávida naquela época. Oh, e eu my fiz God. uma experiência de gin aí no rolê. E aí, foi muito legal. E meus amigos lembram até hoje, Que sabia? legal, que Até legal, que hoje. legal. Teve uma daquela turma que fez... Fez depois? Trouxe uma turma aqui na Foi sala. mesmo? Logo, tinha acabado de inaugurar a sala, foi em 2019, inaugurei em setembro, em outubro ela fez acho que ela não mora mais aqui, ela fez a despedida dela da residência aqui na sala, Olha só. trouxe a turma e fez a experiência Já de quero gin. descobrir quem foi, porque não me chamou pra vir junto. Ela deve estar assistindo e ela vai Olha. mandar mensagem pra você. Temos contas a acertar. Mas é muito legal, eu vou trazer meus amigos aqui, Bacana. com certeza. Ana, quero te agradecer imensamente pelo bate-papo, Imagina, o pelas prazer é meu. histórias e principalmente pelo aprendizado, né? Eu saio daqui O novo milheiro. mais rico, um novo milheiro, já vou me cadastrar em tudo, fazer, enfim, obrigado. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, mas te agradeço imensamente e eu acho que a gente tem que se encontrar mais vezes, Sim, nós porque vamos nos encontrar temos mais vezes. muito o que falar, né? Muitas figurinhas para trocar. Muito, com certeza. Bom, obrigada. Muito obrigada. Adorei, achei super divertido esse momento aqui. E você me surpreendeu nos 3 drinks, porque são 3 drinks de cachaça, de gin e café, que eu tinha completamente barreiras e quebrei todas elas. Maravilhoso isso. Pra você ver que às vezes você precisa só experimentar de uma forma diferente, Exatamente, né? Então o drink é muito disso. E eu não gosto de drink muito forte, você acertou nos 3 drinks, assim. Fantástico, depois eu quero a receita. Lógico. Bom, Passarei. em relação a cursos, a conhecimento, ao universo do mundo das milhas, se você hoje quer aprender o universo do mundo das milhas, tem muito conteúdo no meu Instagram. Se você quiser ir lá, vai lá visitar no Instagram, tem muito conteúdo gratuito, assim, que você pode dar seu start, começar nesse universo do mundo das milhas. Só não me perde mais dinheiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Tá proibido. Tá proibido. Começa a ter uma mentalidade milheiro. É um ciclo, gente. Começou, depois você só vai multiplicando. Quando você vê, você já tá assim, ó, viajando com milhas, economizando na sua viagem, enfim, desfrutando do que a gente pode. Não existe almoço grátis, tá bom? E tudo que eu ensino no meu Instagram é sem estratégias mirabolantes, é transformando os gastos do seu dia a dia em viagens e te ensinando a parar de perder as milhas que você já acumula aí. Então sai desse podcast aqui, vai lá fazer a tarefa de casa, que é cadastrar nos programas de pontos e ver se seu cartão pontua. Isso. Se ele pontuar, ótimo.
começa logo a fazer suas compras bonificadas, começa a comprar material de limpeza, material escolar, enfim, roupas para o seu filho, tudo isso dentro do universo do Mundo das Milhas você consegue transformar hoje para você pagar a sua próxima viagem com milhas. Show de bola. Então, eu vou deixar o convite, o Instagram é @anajuviaja. Vai lá, comece a seguir. Quase toda semana, ou quase todos os dias, eu abro uma caixinha de perguntas. Estou lá para te ajudar a iniciar esse universo. Beleza. É esse o convite. Obrigado. Imagina. Ana, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Até o próximo Até episódio. mais.